Essa frase ecoou nos lares de milhões de pessoas por mais de uma década. Mas a Ilha da Fantasia nunca foi só uma série, sabe? Era um lugar onde os desejos se realizavam e quase sempre eles vinham com uma etiqueta de preço pendurada. Se você viveu intensamente os anos 70, 80, ou cresceu vendo reprises, né, naquelas tardes da TV aberta, talvez você já tenha sonhado em pegar aquele aviãozinho e pousar ali naquela ilha misteriosa. Mas afinal de contas, o que existia por trás daquele cenário tropical, daqueles roteiros cheios de moral escondida, sabe? Daquele anfitrião misterioso, enigmático e tal, que parecia sempre saber mais do que ele dizia? Por que tanta gente de diferentes países, culturas, sabe, idades, sabe, se sentiam tão tocadas por essa série que misturava fábula, drama, humor e crítica social num episódiozinho de 45 minutos? E principalmente o que a Ilha da Fantasia ainda tem a dizer pra gente hoje, né? No mundo onde os desejos são comprados em cliques, a fantasia perdeu parte da inocência e a gente muitas vezes não sabe nem quem é. Nesse vídeo a gente vai revisitar esse fenômeno da cultura pop com um olhar crítico, sabe, sensível, atual, mas a gente vai tentar também entender o impacto, os absurdos, a beleza escondida e principalmente o que a Ilha da Fantasia, tão surreal e tão humana, ainda revela sobre quem a gente é, na verdade. O avião pousou, a ilha está esperando e talvez você descubra que o desejo mais profundo não era bem o que você pensava. Fala, galera do bem! Fantasy Island, ou Ilha da Fantasia, estreou em 1977 na rede ABC, criada pelo Jane Leavitt e produzida até 1984, num total de 152 episódios, todos eles girando em torno de uma ilha misteriosa, onde os desejos dos visitantes se realizavam, mas claro, sempre com uma pegadinha ali por trás. O anfitrião da ilha era o enigmático Sr. Herc, interpretado pelo Ricardo Montalbán, sempre elegante, sempre misterioso, acompanhado do assistente, né, o Tatu, vivido pelo Hervé Villechaize, que anunciava a chegada dos visitantes com aquele famoso "O avião! O avião!". A cada semana, novos hóspedes chegavam com sonhos de fama, de juventude, reencontro, vingança, aventura romântica, aventura heróica e tal. E a ilha tornava isso realidade, mas nunca de uma forma literal. A fantasia ela sempre vinha com um aprendizado ali por trás, sabe? Às vezes bonito, às vezes moralista, outras vezes sombrio, enfim. A Ilha da Fantasia era difícil de classificar. Tecnicamente era um drama, sabe, com toques de fantasia, mas às vezes parecia uma fábula moral, sabe? Em outros momentos flertava com o sobrenatural, com o horror, com a comédia, enfim. Algumas fantasias elas pareciam saídas de um conto de fadas, enquanto a maioria das outras elas tinham tons assim bastante pesados, sabe? Pessoas reencontrando filhos falecidos, fantasias que levavam ao falecimento, né? Ou revelações existenciais profundas e tal, enfim. Só que tudo isso era tratado com um tom super leve, com uma trilha super suave, cenários tropicais, sabe, figurinos impecáveis e tal, enfim. A série ela criava uma atmosfera ambígua, sabe, algo entre o acolhimento e o perigo. E o Sr. Hooker ele sabia de tudo isso, né? Ele controlava tudo, mas ele raramente interferia diretamente. Era quase um semideus onisciente, sabe, mas sem se comprometer. E isso tornava o personagem super intrigante. Era um mentor, era um manipulador, era um juiz, não sei dizer. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre quem era esse misterioso Sr. Herc, eu não faço a menor ideia. O mais interessante é que ela oferecia a fantasia literal, só que entregava um mergulho simbólico nos traumas, nos desejos reprimidos, nos erros do passado e tal. E a gente está falando de uma época anterior à modinha de Jung, de coaching, de séries existencialistas ganhando espaço na cultura pop e tal, enfim. A Ilha da Fantasia, desde essa época, ela já falava sobre autoconhecimento, sabe, ainda que de uma maneira bem ingênua e tal, e dentro de uma estrutura super simples. 2 tramas por episódio, cada uma com um visitante, sabe, as histórias correndo ali em paralelo, geralmente com lições no final e tal, enfim. E a ilha não era só um cenário exótico, sabe, era um espaço de expiação mesmo, e é aí que mora a estranheza deliciosa dessa série, sabe, ela é moralista sem ser religiosa, ela é fantasiosa sem ser escapista, ela é sombria sem fazer terror, enfim. Vai entender, né? Uma coisa é certa, sabe? A Ilha da Fantasia foi um sucesso avassalador. Nos Estados Unidos ela ficou no ar por 7 temporadas, com uma média super estável ali de audiência. No Brasil ela passou em quase todas as emissoras, Globo, Record, SBT, TV, Rede TV, enfim.
A coitada tava sempre ali, aparecendo como um tapa-buraco de luxo, sabe? Tá sobrando espaço na grade? Taca a Ilha da Fantasia que tá tudo certo e vai dar bom. Escreve aí nos comentários, quem que você acha que repetiu mais? Foi a Ilha da Fantasia ou foi a Lagoa Azul? Escreve aí que eu quero saber. Eu acho que o que pesava mesmo é que essa série era super barata de se produzir, com um apelo familiar super fácil de dublar, sabe? Só que isso assim não apagava o encanto do produto, porque se a gente pensar bem, sabe, rolava um fascínio assim gigante com a proposta. Ela criou um modelo de antologia, sabe, super leve, super emocional, diferente do terror do Além da Imaginação, por exemplo, ou da crítica que a gente vê hoje em dia em séries como Black Mirror, por exemplo, né? Era quase uma sessão de terapia com um final feliz, ou agridoce, né, no caso. E um outro ponto muito positivo era o carisma, né, dessa dupla principal. O Ricardo Montalbán ele entregava gravidade, sabe, ao Sr. Rourke, mesmo com aquele sotaque carregado, um ar de nobreza e tal. E, sabe, o cara era um lorde, assim, total, em contraste com o Tatu, né, vivido pelo Hervé Villechaize, com aquele humor peculiar, aquela cara de nada a ver, aquele sorriso esquisito, uma ingenuidade inexplicável. Eles faziam o contraponto perfeito um ao outro ali. Essa dupla marcou uma era e até hoje a série ainda conserva aquele charme, aquela magia que fazia a gente colar a cara na TV e acompanhar cada episódio que era independente. Tinha começo, meio e fim, sabe? A cada episódio eram novas histórias, novos convidados e tal, não tinha continuidade. E tu sabia que em 2021 a série ganhou um reboot da Fox, com Rosalind Sanchez no papel da anfitriã, Helena Rourke? A nova versão ela tentou modernizar o discurso, apostou mais em dramas emocionais, representatividade e tal, e evidentemente, como acontece com quase todos os reboots, ficou, ó, uma merda. Perdeu, sabe, aquela estranheza deliciosa, aquela ambiguidade, sabe, que fazia o original tão inesquecível, sabe, tão, sei lá, tão gostoso. Se tu quiser assistir, fica à vontade, mas depois não vai dizer que eu não avisei. Nos bastidores, a série era bem menos mágica, né? A produção era pobrinha de dar dó, mas era de uma pobreza assim de fazer medo. Eles faziam coisas com orçamento bem pequenininho mesmo, sabe? E grande parte das cenas era filmada nos estúdios para ficar mais barato. E as áreas externas muitas vezes eram reaproveitadas de outras produções da ABC, tipo Refúgio mesmo, sabe? Dentro de um ritmo alucinado, puxado, com vários episódios sendo filmados em paralelo. Mas o que mais chamava a atenção era a relação entre os atores principais. Sabe, o Ricardo Montalbán ele era super respeitado, culto, profissional pra caramba. Já o Hervé, apesar daquele gigantesco carisma em cena, ele enfrentava uma série de problemas nos bastidores e tinha um comportamento, digamos, bad boyzinho pra caramba, sabe? Exigia aumento de salário, dava BO, vivia de treta com a produção inteira, o carinha tocava o terror geral. E aí, em 1983, ele foi devidamente fritado da série e isso, obviamente, teve um efeito colateral puxado tanto na recepção dos fãs quanto na atmosfera da produção, sabe? O Villechaize era, sem dúvida, a alma popular da série, sabe? E a demissão dele foi um choque gigante para o público. Só que o público não sabia é que os problemas iam muito além da série, sabe? O Hervé ele sofria de nanismo por causa de uma displasia óssea, sentia dores horrorosas, enfrentava preconceitos, enxugava copos e garrafas assim adoidado, usando isso obviamente como uma válvula de escape. E em 1993 ele acabou deixando a gente aos 50 anos e foi responsável pelo próprio falecimento, se é que você me entende. Mais recentemente, a história dele se transformou num filme, My Dinner with Hervé, em 2018, com Peter Dinklage no papel principal. Um retrato super sensível, sabe, que mostra os bastidores super sombrios da fama e da marginalização de corpos diferentes em Hollywood. É impossível a gente rever a Ilha da Fantasia sem sentir aquele misto de ternura, de tristeza, sabe, ao ver Tatu correndo ali, anunciando o avião e tal. E atrás do ícone pop existia um cara frágil, a gente às vezes esquecia disso, sabe, um incompreendido e que se tornou um símbolo de algo maior. O verdadeiro circo humano, sabe, por trás da indústria do entretenimento. E um outro ponto curioso da série é que a ilha não tinha regras claras, sabe? Às vezes ela manipulava o tempo, outras vezes ela trazia personagens falecidos de volta. Em certos episódios a fantasia era virtual, em outros era mágica, em outros parecia hipnose ou tecnologia avançada, enfim, ela nunca se explicava, nunca se justificava. E isso deixava os críticos enlouquecidos, sabe? Mas também era esse o ponto que dava mais charme à série. Porque a ilha funcionava mais como um arquétipo, sabe, um campo simbólico onde o impossível acontecia para revelar o possível, do que outra coisa, entendeu? Não, né? Deixa pra lá.
O Sr. Rourke, aliás, tinha elementos sobrenaturais também. Em alguns episódios ele controlava o clima, previa o futuro, conversava com entidades, mas a série nunca mergulhava muito fundo nesse tema, sabe? Ela sempre ficava ali no limiar entre o natural, o fantástico e tal. Era como um sonho lúcido, sabe? Onde nada precisava fazer sentido, desde que fizesse algum sentido emocional, pelo menos. A Ilha da Fantasia foi muito popular, sabe? Mas nunca foi exatamente respeitada pela crítica especializada. Era considerada uma série leve demais, sabe? Comercial demais, com roteiros padronizados, atuações artificiais e tal, enfim. E sim, né, algumas histórias eram extremamente simplórias, beirando o ridículo mesmo, mas quem ligava? Eu particularmente não ligava, sabe? Com o distanciamento do tempo, essa série acabou ganhando uma aura diferente, meio cult, assim, sabe? Ela antecipou discussões, né, sobre desejos, sobre consequências, amadurecimento, autoconhecimento, sabe? E ela fez isso décadas antes disso de virar pauta, né, nas narrativas do mainstream. Hoje, ao lado de séries como Além da Imaginação, Arquivo X e tal, a Ilha da Fantasia ocupa um lugar muito peculiar, sabe? Não pela perfeição, isso ela não tinha, né? Mas pela singularidade. É uma série que hoje ela não teria como existir do mesmo jeito, sabe? Talvez por isso mesmo ela seja tão fascinante de ser revisitada, sabe? Se a gente olha hoje em dia para a Ilha da Fantasia, ela parece uma cápsula do tempo, sabe? Mas não deixa de ser assim, um espelho assim, cristalino. Os personagens da série eles buscavam uma coisa muito específica, que era a realização de um desejo profundo. Em uma época em que não se falava de terapia, de autoconhecimento, de traumas, de bullying, né, de limites emocionais e tal, a Ilha da Fantasia colocava isso na tela e de uma maneira muito clara, muito objetiva. Hoje, essa busca por sentido, por identidade, por cura, né, por pertencimento, ela está mais viva do que nunca. Só que em outras linguagens. Nas séries de streaming, nos podcasts, nas redes sociais e tal. A diferença é que agora a gente quer explicações, quer narrativas coerentes, quer arcos de personagem. Naquela época ninguém ligava para isso. E nesse ponto, a série lembra que a gente nem sempre tem tudo que precisa para achar a coisa lógica, sabe? Nem tudo precisa ser explicado, na verdade, sabe? Às vezes o que a gente precisa mesmo é de um lugar onde os desejos possam se realizar, sabe? Para que a gente descubra o que realmente importa. A Ilha da Fantasia, de certa forma, ela virou parte do imaginário coletivo e frases como, né, o avião e tal, elas ultrapassaram gerações. A estrutura da série ela acabou influenciando dezenas de produções posteriores desse programa, assim como Black Mirror mesmo, como eu já citei, e até reality shows, sabe, onde os desejos são realizados assim diante das câmeras para o deleite de todo mundo e para o desespero de quem está lá dentro, né? Antes desse reboot que eu te falei, rolou uma versão mais sombria nos anos 90 com Malcolm McDowell, só que também flopou, né, para variar. Talvez porque o mundo tenha mudado, sabe? Hoje a gente está mais conectado, mais consciente, e a fantasia, por mais bonita que ela seja, já não tem mais aquele mesmo poder de ingenuidade, sabe? A Ilha da Fantasia ela continua sendo um lembrete de que mesmo num mundo confuso, a imaginação ainda é um refúgio, e às vezes o caminho para a verdade, às vezes talvez o único, né, caminho para a verdade. Ao longo de 7 temporadas, a Ilha da Fantasia recebeu uma verdadeira constelação de convidados. Eram atores, cantores, estrelas da televisão que semana após semana elas desembarcavam na ilha com seus desejos, com seus traumas, suas fantasias. Muitos deles já consagrados, outros em começo de carreira, sabe, prestes a conquistar o estrelato e tal. Entre os nomes mais icônicos, aí a gente pode destacar o Tom Selleck, né, ainda antes de explodir como Magnum, a Michelle Pfeiffer, nos primeiros papéis na televisão, Billy Crystal, bem antes dele se tornar, né, o ícone da comédia no cinema e tal. E também passaram por lá Jamie Lee Curtis, Sammy Davis Jr., Barbara Eden, né, nossa eterna Dina é um gênio. Ah, e também passaram por lá Cherry Ladd, né, de As Panteras, o César Romero, foi o Coringa da série clássica do Batman, e o Adam West, né, o próprio Batman. Essa rotação constante aí de celebridades, ela não era à toa, sabe? Ela era parte essencial do charme e da fórmula de sucesso da série. Cada episódio era como se fosse assim, um baile da TV americana, sabe? Uma reunião de figuras conhecidas interpretando personagens inéditos em histórias que iam desde o melodrama até a comédia, do conto moral ao absurdo total e tal, enfim. Era entretenimento em forma de vitrine, sabe? E o público adorava, né, reconhecer esses rostos em situações completamente fora do comum. Ao todo foram 152 episódios de uma série que, obviamente, né, passou por todos os altos e baixos, mudou de tom várias vezes, enfrentou críticas, perdas, mas ficou na memória afetiva de milhões de pessoas ao redor do mundo e isso é inegável, esse mérito ninguém tira dela.
aquela figura icônica do Montalbán e o seu Mr. Herc, elegante, misterioso, quase mítico, aquele carisma incomparável do Hervé e o seu tatu, sabe? Aquele jeito que a série tinha de, mesmo sem usar nenhuma palavra, perguntar se você pudesse viver qualquer coisa, o que você escolheria, sabe? É impressionante, ficou, não tem jeito, sabe? E talvez a maior fantasia de todas seja exatamente essa, a de acreditar que por alguns minutos a gente podia sair da nossa realidade e voltar diferente. A fantasia hoje, ela precisa de manual de instrução, sabe? Se a TV ainda tem alguma magia, é porque séries como A Ilha da Fantasia ousaram imaginar esse lugar, sabe? A Ilha da Fantasia, um universo inteiro construído a partir do simples ato de desejar. O bordão, o avião virou parte da cultura pop mundial. Sabe, a imagem daquele pequeno tatu correndo para anunciar a chegada dos hóspedes, ela se cristalizou no imaginário de gerações porque desejar ainda é humano e ainda é permitido. Sabe, escapar, ainda que por alguns minutos, é cada vez mais necessário, né, nessa sociedade que a gente vive. Sair da realidade é a maior fantasia que o ser humano ainda pode se permitir e ainda é de graça. Se você gostou desse vídeo, ajuda eu aí, vai, deixa aquele like carinhoso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tem conteúdo novo às terças, quintas e sábados e o canal Papo no Set está crescendo graças a você. E por causa disso, a gente se vê no próximo set. Corta!